Olá, tudo bem? Meu nome é Damares, eu sou professora de matemática e estarei trabalhando conteúdo de matemática através da resolução de exercícios. E nesse vídeo de hoje, nós iremos trabalhar sobre a progressão aritmética, mais especificamente sobre a soma dos n primeiros termos de uma PA. Vamos lá para os nossos exercícios? Muito bem, então nesse exercício nós temos o seguinte: esse exercício nos pede para calcular a soma, determinar a soma dos 4 primeiros termos dessa PA. Então nessa PA aqui nós temos 5, 8 e assim por diante, seguindo esse padrão. Então nós temos aqui o primeiro termo, A1, que é igual a 5. Nós temos a razão. Para calcular a razão de uma PA, nós subtraímos pelo termo anterior, a partir do segundo termo. 8 menos 5 é igual a 3. Nós queremos a soma dos 4 primeiros termos. Então, aplicando a nossa fórmula aqui da soma dos n primeiros termos de uma PA, que é o seguinte: A1, que é o primeiro termo, mais AN, que seria o último termo daquela sequência, vezes n, que é o número de termos, dividido por 2. Então, nós temos aqui o primeiro termo, mas nós não temos o último termo, né? Já que nós queremos a soma dos 4 primeiros termos, o último termo seria o A4. Então, nós precisamos descobrir qual é o quarto termo aqui nessa sequência, para que nós possamos descobrir também a soma desses 4 primeiros termos. Então, nós vamos calcular aqui através do termo geral. AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. AN, então, nós vamos colocar que é o termo A4. A1, que é 5, mais N, que é 4, né? Menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, nós temos A4 igual a 5 mais 4 menos 1, 3 vezes 3. A4 igual a 5 mais 3 vezes 3 é 9. A4, então, é igual a 14. Então, descoberto aqui, né, o valor do meu último termo, do meu quarto termo, eu posso calcular a soma desses 4 termos. Então, a soma dos 4 primeiros termos dessa sequência aqui seria A1, que é o primeiro termo, que é igual a 5, mais AN, que seria A4, que é 14, vezes o número de elementos que eu tenho, que são 4 elementos, dividido por 2. 4 e 2 nós simplificamos, aqui fica 4 dividido por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Nós temos a soma dos 4 primeiros termos, 5 mais 4, mais 14, aliás, que é 19 vezes 2. 19 vezes 2, então nós temos que a soma desses 4 primeiros termos é igual a 38. Muito bem, então nós conseguimos resolver esse primeiro exercício. Nesse próximo exercício, nós temos o seguinte: uma PA tem o primeiro termo A1 igual a 29, a razão igual a 7. Determine seus primeiros termos e calcule a soma deles. Nesse caso, o exercício ele pediu para determinar os 6 primeiros termos, então nós vamos ter que colocá-los aqui, representar esses termos, ok? Então, nós temos aqui os nossos dados. A1 igual a 29 e nós temos a razão igual a 7. Então, essa PA, né, ela é igual
O primeiro termo é 29. Então, nós vamos somando a razão a cada termo aqui. Então, nós temos 29 mais 7, nós temos o número, então, 36. 36 mais 7, nós temos 43. 43 mais 7, nós temos 50. 50 mais 7, nós temos 57. 57 mais 7, 64. Então, nós temos aqui os nossos primeiros 6 termos. Nossos 6 primeiros termos aqui, né? Nós conseguimos determinar, né? Então, agora nós queremos o quê? A soma deles. Eu não preciso calcular, somar todos aqui. Podemos calcular aqui através da fórmula que eu acho que é mais simples, né? Nós pegamos o primeiro, que é 29, somamos com o último, que é 64, multiplicamos pelo número de elementos que nós temos. Nós temos 6 elementos, 6 termos, e dividimos por 2. 6 e 2 nós podemos simplificar, dividindo por 2 vai dar 3 e aqui 1. Nós vamos somar 29 com 64 e multiplicar esse número por 3. Então, 29 mais 64, 93 vezes 3. Então, a soma aqui é 93 vezes 3, que é 279. Então, a soma dos 6 primeiros termos dessa PA é 279. O nosso próximo exercício, vamos lá. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora. Então, vamos lá. 20 km na primeira hora, 17 km na segunda hora e assim por diante. Em progressão aritmética. Então, significa que aqui, olha, 20 para 17 diminuiu 3 quilômetros. Então, se vai seguir numa progressão aritmética, cada hora que passar, vão reduzir 3 quilômetros. Quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas? Então, nós vamos precisar somar, né? Os quilômetros que ele percorreu na primeira hora, mais os da segunda, mais os da terceira, quarta, até chegar à quinta hora. Então, nós temos aqui os dados do nosso probleminha, nós temos o primeiro termo, que é 20. Nós temos a razão aqui, seria o quê? 17 menos 20. 17 menos 20 é o quê? Menos 3. A razão é negativa, gente. Por quê? Porque nós temos uma progressão aritmética decrescente. E aqui, por último, nós precisamos, então, até a quinta hora. Então, nós vamos precisar do quinto termo, que nós não conhecemos, né? Então, na soma dos 5 primeiros termos, nós vamos precisar do A1 mais o A5 vezes o número de elementos dividido por 2. O número de elementos vai ser 5, né? Então, nós não temos o A5. Então, na fórmula do termo geral, nós vamos encontrar esse termo. Então, AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, A5, que é igual a 20, mais N, que é 5 menos 1, vezes menos 3, que é a razão. Então, A5 é igual a 20
resolvendo os parênteses primeiramente, nós temos 5 menos 1, que é 4 vezes menos 3. Então, resolvendo aqui a 5, 20, menos, porque 4 vezes menos 3, menos 12. 20 menos 12 é igual a 8. Então, gente, perceba que já era esperado que nós fôssemos encontrar um número bem menor do que 20, bem menor do que 17, porque é uma progressão aritmética decrescente. Então, nós temos aqui, na quinta hora, ele percorreu 8 quilômetros. Então, nós vamos resolver aqui a soma dos 5 primeiros elementos, das 5 primeiras horas, né? Então, na primeira hora, 20, mais a última hora, quinta hora, 8. Então, foram 5 horas no total, dividido por 2. Então, vamos lá, olha, resolvendo. 20 mais 8, 28 vezes 5 por 2. 28 por 2, 14. 14 vezes 5, nós temos, então, igual a 70. Então, a soma aqui de todas essas 5 horas deu 70 quilômetros. Então, nossa resposta, 70 quilômetros. Exercício 4. Um corpo em queda livre percorre 3 metros no primeiro segundo, 12 metros no segundo segundo, 21 no terceiro segundo e assim por diante. Nós percebemos que essa progressão aritmética ela é crescente, né? Os números estão aumentando. Bom, continuando nessa sequência, quantos metros terá percorrido após 10 segundos? Então, vai continuar nessa sequência. Então, olha aqui, de 3 passou para 12, de 12 para 21. Então, vamos descobrir aqui, olha, 12 menos 3, nós temos igual a 9. 21 menos 12, também 9. Então, nós percebemos que se vai continuar nessa sequência, vai aumentando de 9 em 9 metros. Ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos precisar até o 12º, né? Após 10 segundos. Então, nós queremos a soma de todos os segundos. Então, nós vamos ter que somar. Nós temos aqui os dados. O primeiro termo é 3. Nós temos uma razão aqui igual a 9. E nós vamos precisar do 10º termo, que eu não conheço, para assim calcular a nossa soma de elementos, de termos aqui, ok? Então, nós temos AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, nós queremos descobrir o 10º termo. Então, o primeiro termo é 3 mais 10 menos 1, que é o valor do N, vezes a razão, que é 9. A 10 é igual a 3, 10 menos 1, 9, vezes 9. Então, o A10 é o 3 mais 81. Então, o nosso 10º termo é igual a 84. Então, agora nós temos o nosso primeiro termo e nós temos o 10º termo. Então, a soma dos N primeiros termos seria o quê? A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, aplicando essa fórmula aqui, eu quero a soma dos 10 primeiros termos. Então, o primeiro termo seria
3, mais um último termo, 10, 84, vezes o número de termos, que é 10 dividido por 2. Simplificando aqui, 10 por 2 é igual a 5. Então, nós temos a soma dos 10 primeiros termos é igual a 3 mais 84, que é igual a 87, multiplicado por 5. Então, nós temos a soma dos 10 primeiros termos, 87, vezes 5, que é igual a 435. Então, a nossa resposta aqui é quantos metros terá percorrido após 10 segundos. Então, a nossa resposta é 435 metros. Muito bem. Esses são os nossos exercícios, né, sobre soma dos N primeiros termos de uma PA. Eu aguardo você na nossa próxima aula e nosso próximo vídeo. Beijinho, até lá!